Olá, meu nome é Miquela e venho falar sobre o momento presente, o viver o presente. Para Jung, o inconsciente é atemporal. Essa percepção de tempo e espaço ele pertence à consciência. E ter consciência de tempo e espaço não significa que vivemos o presente. Sêneca, um filósofo romano, em sua obra sobre a brevidade da vida, é uma obra muito conhecida, destaca que no presente nós temos apenas um dia de cada vez. E para navegarmos e inspecionarmos o nosso passado, para a gente aprender com eles, tirar lições, é preciso uma mente tranquila, livre de preocupações. A ansiedade e preocupações, elas permeiam a nossa vida diária, a vida moderna. E viver ansiando por algo que ainda não aconteceu, ele não nos permite viver o quê? O aqui e o agora. E a gente vive em função desse amanhã e esquecemos muitas vezes das relações que nós temos hoje, das nossas necessidades atuais e reais, palpáveis. Quantas pessoas discursam? É muito comum isso, Quando eu me aposentar, aí sim eu poderei descansar e viajar. Ou quando eu tiver uma casa, aí sim eu vou decorar do jeitinho que eu quero, deixar bem arrumada e bonitinha. Quando me casar, aí sim eu vou ser feliz. Quantos de nós não tem tempo para o autocuidado? Como alimentação, prática de exercício, leituras que alimentem a nossa alma, estar com os nossos amigos e com a nossa família. Quanto não deixamos de lado a nossa vida. Quantas projeções nós não fazemos sobre as pessoas ou sobre situações determinadas, E que não são vivenciadas de fato. Afinal de contas, aquilo que a gente não vivenciou pode ser romantizado e aí ele pode ir para o mundo do quê? Do perfeito. Existe perfeição de fato nas relações que nós temos com a gente mesmo, ou com o outro, ou com o mundo? É possível a gente falar de perfeição? E quando evitamos olhar para o que nos incomoda de fato, ali no presente, porque às vezes é difícil, é dolorido, encarar algo que não nos faz feliz. Assim nós não precisamos ter o trabalho de buscar o quê? Por mudanças, de repensar. A vida continua no automático. Acordo, trabalho, estudo, me alimento, volto para casa, aí eu tomo banho, eu me alimento, durmo e continua dessa forma, nesse ciclo. Nós podemos evitar reflexões profundas quando a gente entra nesses padrões, Esse automatismo. E aí a gente não busca por aquilo que nos faz sentido. Um mito muito famoso e conhecido, o mito de Sísifo, ele rola o quê? Uma pedra morro acima, lá no Cáucaso. E aí quando a pedra chega lá em cima, o que acontece? A pedra rola morro abaixo, ele começa a rolar essa pedra para morro acima de novo. Repetindo o quê? Um padrão, perpetuando o padrão eternamente. Ou seja, ele fica de cabeça baixa, sempre se esforçando, repetindo aquele padrão. E ele deixa o quê? De olhar para si mesmo. Quantos padrões, quantas personas nós nos vestimos sem muita reflexão em nossas vidas? E quando uma persona não cola na gente, E fica lá, a gente fica preso àquele padrão e não deixa aquilo. O filme Clique com Adam Sandler, eu super recomendo, ele é um exemplo também interessante. Ele recebe um controle remoto, Que permite com que ele avance no tempo. Assim ele não precisa perder tempo, ele não precisa viver ali o presente, as coisas que ele não acha importante. E ele só busca aquilo que deseja. Normalmente é o quê? São coisas de trabalho, negócios que ele quer fechar, ganhar dinheiro. E aí as consequências são terríveis, porque ele se torna o quê? Ausente em sua própria vida. E ao fim ele percebe que ele simplesmente jogou a vida no lixo, jogou a vida fora. E principalmente ele não esteve presente junto com a sua família. O controle percebe esse padrão e esse foco nesse trabalho. E ele vai avançando automaticamente. Chega uma hora que ele perde o controle do controle remoto. O controle remoto toma conta da vida dele. O padrão, a repetição toma conta da vida, assim como Sísifo. E ficar voltado para as preocupações, como o nome diz, é se preocupar de algo que ainda não aconteceu. E dificulta o quê? A gente olhar para o passado, mas também não nos permite vivenciar o quê? O hoje, o presente. Aquilo que a gente quer viver na nossa vida de fato. Recordar nosso passado pode ser dolorido muitas vezes, irritante, desagradável. Contudo, é uma fonte de aprendizado, ela também é importante. Mas também precisamos lembrar que a gente não pode colar no padrão oposto, que é remoer, ruminar questões passadas. Aí colamos o quê? Num outro discurso, no discurso bem conhecido. E se? E
se eu não tivesse? Ou se eu tivesse feito aquilo? E quem garante que se você tivesse feito aquilo, esse se, as situações se desenrolariam como você deseja? Você teria provavelmente se tornado uma outra pessoa, tá? E vivenciado uma outra condição. E não necessariamente você teria sido mais feliz ou mais satisfeito com a sua vida. É uma forma de invalidar as nossas frustrações e fracassos, que fazem parte da nossa jornada, que nos constituem. Como Rubem Alves nos fala, que 90% da vida dele foi composta de vários fracassos e frustrações, mas que foram elas importantes para que ele chegasse aos 10% de vitória que constituíram a vida dele. Então, validar as vitórias e os fracassos são os dois lados da mesma moeda. A sociedade neoliberal tem um discurso que impressiona. Temos que ser independentes, autodeterminados, bem-sucedidos, self-made man, self-made woman. Uma exaltação ao ego. Eu faço e aconteço, eu sou dono do meu destino. Eu o tempo todo. Será mesmo que eu sou dono do meu destino? E quando eu não faço e aconteço como os padrões pré-determinados? O que acontece comigo? Que voz é essa que fala? Quantos de mim me habitam? Eu sou apenas o meu profissional ou eu sou mais do que isso? E quando sigo o script imposto ali, certinho, eu consigo ser eu mesmo? Será que eu sou feliz? Será que isso faz sentido para mim? Ou eu estou reproduzindo falas e ações compartilhadas de forma inconsciente? O aumento de casos de estresse, depressão, ansiedade e até mesmo de suicídio são sintomas vivenciados mundialmente. E esses sintomas, como os antigos diriam, são deuses que nos visitam. Eles são nossos de fato. Eles são maiores ou são maiores do que nós? Os povos antigos, eles tinham uma sabedoria muito grande. Eles percebiam quando um Deus visitava, um desejo, uma atitude diferente. Eles sabiam que tinham algo passageiro, mas que precisava ser vivenciado, algo precisava ser aprendido, vivido naquele momento. É uma vontade o quê? Maior do que a nossa. Será que no aqui e no agora, o que me faz feliz, o que me preenche, precisa ser tão carregado e pesado? Ou ele não pode ser mais simples e mais leve? Olhar para isso. O autoconhecimento é uma grande chave para que a gente conheça o que a gente deseja. Essa busca de compreensão da nossa jornada é aquilo que vai nos levar a essas perguntas e reflexões. É um convite para o viver o hoje e não o ontem ou amanhã, mas que a gente possa olhar para esse amanhã, mas entendendo quem somos nós, qual o lugar que nós ocupamos. E também percebendo aquilo que a gente vivenciou e o que eu posso mudar. Será que eu estou repetindo um padrão? Será que eu tenho algo a ser melhorado, algo a ser aprendido? Então essas são reflexões muito importantes. Mas o importante, acima de tudo, é a gente viver o aqui e o agora, tá? Nas nossas relações e na nossa vida. Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês vivenciem o aqui e o agora. Até mais!